Olá, hoje eu vim falar aqui sobre um personagem da história da música popular brasileira. São coisas que se a gente deixar para lá, desaparecem. Sabe, do jeito que a coisa vai, do jeito que as pessoas perderam a memória, a consciência histórica, isso acaba. Eu não quero, a minha culpa eu quero tirar, né? Eu quero fazer a minha parte, tá? Eu estou falando sobre, eu vou falar sobre dois personagens, porque é impossível falar de uma sem falar da outra. Eu estou falando de Nara Leão. Esse ano, agora em junho, fez 30 anos da morte dela. Nara Leão, uma cantora, não intérprete, cantora. Intérprete é Maria Bethânia, que, sabe, teatral, que chora no palco, Elis Regina, que chorava no palco, sabe, que se transforma. Nara Leão era cantora, com gestos contidos, com a voz pequena, não no sentido de que ela era ruim ou feia, muito ao contrário, né? Mas uma vozinha pequenininha, educada, minimalista, cantando baixinho, como a bossa nova foi feita, como João Gilberto ensinou, né? E ao mesmo tempo, depois disso, Nara deixa a bossa nova e se engaja na música de protesto com a banda de Chico Buarque, foi para a cantiga para o samba de morro de Elton Medeiros, Zé Quete, Nelson Cavaquinho, Cartola. Nara foi a primeira pessoa a gravar. Luiz Negra, por exemplo, né? Gravar com o pessoal da velha guarda. Hoje em dia não, aquele negócio. Naquele tempo Nara fazia isso sem paparicos midiáticos. Hoje, se uma cantora, olha, fulano, a cantora Marisa não sei o que, a cantora Roberta não sei dos quando, vai cantar com a velha guarda da Portela. Nara fazia isso, sempre fez. Tá? E depois gravou João do Vale, Carcará, e foi musa da Tropicália. Foi ela quem trouxe Maria Bethânia para assumir o lugar dela no show do Teatro Opinião, quando ela sofreu um acidente, adoeceu, quebrou a perna, sei lá. E ela trouxe Maria Bethânia, uma cantora de 17 anos, desconhecida. Bethânia tem carinho por Nara até hoje, sempre foram amicíssimas. E Bethânia sempre teve esse cuidado de reverenciar Nara Leão, que deu a oportunidade a ela, num show, uma cantora desconhecida, num show que era um grande sucesso da época. Né? Elis Regina, desculpe, Nara Leão saiu daí, foi música da Tropicália, depois se exilou autoexilou em Paris, casou com Cacá Diegues, foi ter filhos e tal, não sei o quê. E depois, quando voltou, lançou o pessoal do Ceará, Fagner, Belchior. E quando ninguém esperava, ela lançou um disco chamado Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. A primeira cantora a gravar um disco só com música de Roberto Carlos, cantora que eu digo da MPB. Muita gente tacou-lhe o pau, porque olha. Então ela não tinha, vamos dizer assim, ela não teve medo de erguer bandeiras, nem pudor de derrubá-las. Ela seguiu em frente, célere, solene, sem se preocupar com o que os outros iam achar. Né? Agora, Nara Leão, impossível falar dela, infelizmente, sem ter que falar de Elis Regina, outra grande cantora, essa mais intérprete, além de cantora, uau, com dó de peito, que Nara jamais seria capaz de dar, mas também uma intérprete que chorava no palco, coisa e tal. Ela cantava com os braços assim, a gente chamava ela de helicóptero. Horrível. Helicóptero é horrível. Mas enfim, elas tiveram muitas coisas em comum. Por exemplo, começando por Ronaldo Boscoli, que foi namorado de Nara, acho que noivo. E Nara acabou tudo, porque ela descobriu que ele estava tendo um romance com outra cantora, Maísa. E mais tarde ele se envolveu com Elis Regina, casou com Elis Regina. E Elis Regina casou com ele para descobrir que ele traía ela dentro da casa deles. Entendeu? Porque o Ronaldo Bosco ele era terrível, não? Pegava todo mundo, atacava todo mundo.
Ele atacou Ângela Rorô, que confessa isso, né? Ele embriagou Ângela Rorô, que é uma notória homossexual, ela gosta de mulher. Mas ela disse que o negócio foi sério, que quase que ela cede, porque o Ronaldo Bosco ele era danado. Né? Pois é, essa foi a primeira coincidência entre Nara e Elis Regina. Elis Regina era muito insegura, ela tinha que derrubar os outros para se autoafirmar. Engraçado, Elis Regina começou um disco, depois ela tinha vergonha de falar disso, chamado A Turma da Brotolândia, que era uma imitação de Celi Campelo. Aquele rock bem inocentezinho do começo dos anos 60. É o Cupido, ela queria imitar Celi Campelo. Foi um fracasso a Turma da Brotolândia. Então ela relegou isso a um passado. Ela tinha horror de falar sobre isso. Elis Regina tinha horror de falar sobre isso. E ela foi, vamos dizer assim, o maior exemplo de uma cantora comercial fracassada e que se tornou depois a maior representante do sucesso comercial, música e TV. Ela chegou a ter um programa de TV com audiências estupendas, o tal Fino da Bossa. É isso? Pois é. A Elis Regina criou casos absurdos. Ela uma vez trouxe Nana Caymmi, que estava grávida, da Bahia para o programa dela, em São Paulo, Fino da Bossa, e não deixou Nana cantar. Ficou lá se ela entrar no palco, eu saio. Estrelismo, né? Pra que isso? Outra vez, pior foi com a Laíde Costa. Ela convidou a Laíde Costa para cantar no Fino da Bossa. A Laíde Costa também estava grávida. Quando a Elis Regina ouviu a Laíde cantando afinadíssima, a inveja, e dizem que ela foi lá, não tenho dúvida. Dizem para mim não. Ela foi lá no meio da plateia, estava a turma dela, e pediu para o pessoal ficar cantando, gritando o nome dela enquanto a Laíde Costa cantava, e o pessoal gritando, Elis, Elis. A Laíde Costa passou mal, foi para o hospital, depois voltou no outro dia para terminar a gravação. A Elis Regina afrontou a moça de novo. Ela passou mal novamente e perdeu a criança. Sabe? Elis Regina era capaz dessas coisas. Aquele filminho, aquela que foi feito, que passou na Globo, não mostra isso. Quem viu aquele filme Elis Regina, sabe? Aquilo não é uma biografia, aquilo é uma geografia, a biografia de um santo, uma santa, que ela não foi. Né? Odiava Roberto Carlos, depois acabou gravando. Ela deu uma entrevista na revista O Cruzeiro falando mal de um monte de gente. Aí ela disse que Nara Leão era, como é que eu digo, ela falava muito bem, mas cantava muito mal. E que ela não tinha consciência, que ela precisava de um tratamento psiquiátrico, porque ela traía todos os movimentos que ela participava, ela não tinha consciência, coisa desse tipo. Nara respondeu que, numa outra revista, numa entrevista, que ela tinha, como é que eu digo, personalidade o suficiente para gostar do que ela queria gostar e não dava nem aí para satisfação aos outros. Ok? E que ela não tinha o menor interesse em ter amizade com a Elis Regina. A Elis Regina, para ela, era, sabe, insignificante. Veja um exemplo. Na época, a TV Record quis criar um troço chamado Frente Única da Música Popular Brasileira. Que coisa ridícula. Reuniu todo mundo, o pessoal do samba, o pessoal da MPB, o pessoal do rock de São Paulo. Reuniu tudo, a música. Frente Única da Música Brasileira. Nara Leão foi e disse, não, eu vou ter um contrato. Ela tinha um contrato assinado, sou profissional, vou cumprir meu contrato. Mas não quero ser escalada no mesmo dia em que a senhora Elis Regina, olhando assim de cara para ela, eu estou olhando aqui. A Elis Regina falava mal dela pelas costas, ela falou olhando para ela, não falou mal, ela disse a verdade. Junto com ela eu não gravo nada, não tenho interesse nenhum. Ela disse que eu não sou cantora e sacou a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. E quem estava presente na tal reunião saiu de lá, a tal frente única não aconteceu, não deu certo. Mas quem viu a cena saiu de lá achando que Nara tinha total razão. Elis Regina era a musa do auto-engano. Né?
Aí vem em plena ditadura militar, Nara Leão dá uma entrevista sugerindo que as Forças Armadas fossem dissolvidas. E pouco depois, Elis Regina vai cantar na abertura da Olimpíada Militar, em pleno governo Médici, o que mais matou e torturou nesse período. Aí a esquerda de São Paulo, os intelectuais do Rio de São Paulo, principalmente Enfio e tal, cartunista e tal, terceiro, o Enfio fez a Elis Regina cantando pro Hitler, aí ficou uma briga e tal. Aí depois ela se tornou a musazinha dessa esquerda. Eles trouxeram ela para fazer o que eles queriam, né? Ela fez um show chamado Falso Brilhante, em que ela cantava um show espetacular, lindíssimo. Eu vi o show. Teresina, se não me engano. Ela fez, em que ela cantava a música Gente, do Caetano Veloso, uma música lindíssima, mas a esquerda não tinha gostado da música, porque não falava de política. Aí ela cantava como se fosse assim, um travesti, sabe? Uma insinuação com a bissexualidade do outro. E tinha lá uma placa, lá, como se fosse uma placa de Coca-Cola, e em vez de assim, beba Coca-Cola, tinha beba gente, quer dizer, uma coisa de consumo comercial. Depois o Caetano mostra isso, ela escreveu uma carta para ele pedindo desculpas, dizendo que aquilo ali era coisa dos diretores, que eram dois letristas de música, Aldir Blanc e Vitor Martins, entendeu? E ela se prestou a esse papel ridículo, mas ela era assim, ela tinha, sabe, problemas gravíssimos. Nunca foi amiga de miúcha. Aliás, o grande problema dela, segundo dizem, é o ciúme que ela tinha da preferência do Chico Buarque, o grande muso da esquerda, por Nara Leão e não por ela. Entendeu? Então nunca foi amiga de miúcha, ela tinha raiva porque as revistas americanas diziam que as grandes cantoras de Bossa Nova no Brasil eram Nara Leão e Astrud Gilberto, ex-mulher do João Gilberto. Ela falou mal de Vinícius de Moraes, principalmente porque ele fez Tonga da Mironga, do Cabuleté, ela foi a primeira a esculhambar. Falava mal da Bossa Nova, aí gravou um disco com o Tom Jobim, mas foi complicado o início das gravações, o clima foi tenso. É porque o Tom era uma pessoa de alma boa, não quis confusão. Entendeu? Ao contrário disso tudo, Nara Leão era feminista sem perder a doçura nem a feminilidade. Uma feminista que deixou de trabalhar para cuidar dos filhos por uma decisão pessoal. Não foi conversa mole, tá? Ela sabia ser firme quando tinha que ser, para defender seus interesses e o interesse de seus colegas quando ela os via ameaçados, coisa desse tipo. Mas ela nunca perdeu a feminina, nunca foi feminazi, nunca perdeu a feminilidade, nunca perdeu a doçura e a voz belíssima. Nunca foi um dó de peito de Elis Regina, mas uma voz. Como eu sou um idiota, eu achava que Nara Leão cantava pra mim. É como se ela fosse da minha família, entendeu? Morro de saudade dela, como se fosse da família, morro de saudade até hoje. Sou apaixonado pela obra dela. E Elis Regina canta extraordinariamente, algumas coisas eu gosto, algumas interpretações de Elis Regina eu gosto, outras eu não gosto, vou mentir. Mas a voz é irretocável. Porém, o comportamento, faltava ali humildade e caráter. E Nara Leão seguiu célere, infelizmente teve um câncer de cérebro, mas nunca parou de trabalhar. Lutou por quase, 10 anos, 15 anos contra a tal doença, mas sempre fazendo álbuns extraordinários, adorada no Japão, como um grande cantor que é. E eu morro de saudade da obra dela. Espero que isso tenha servido para vocês compreenderem um pouquinho dessa história que não se pode deixar se perder, virar pó simplesmente, né? Porque hoje em dia a memória como eu já disse aqui, a memória do povo brasileiro é de esquecer a cada 15 minutos tudo o que aconteceu nos últimos 15 minutos. Essa história não pode virar substrato de pó de peido. Essa história tem que ser mantida. E eu estou fazendo a minha parte aqui. Né? Espero que tenham gostado. É isso aí.